Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história da origem de Corpus Christi. Corpus Christi é uma data comemorativa que faz parte do calendário católico em homenagem ao sacramento da Eucaristia. Mas antes de conhecermos essa história e as suas origens, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e assim ele entrega a mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se o seu sininho está ativado, porque assim o YouTube sempre te notifica toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe um comentário, um emoji, um ponto, uma vírgula. Eu fico muito feliz em ver a opinião de vocês e é muito importante para o engajamento do canal. Fortalece muito o meu trabalho. E compartilhem nas suas redes sociais, com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecer as histórias do canal e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1264. Hoje celebra-se Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, ou Corpus Christi, ou Corpus Domini, expressão latina que significa o corpo de Cristo ou o corpo do Senhor, e generalizada em Portugal como Corpo de Deus. É uma comemoração litúrgica das igrejas católica, apostólica romana e anglicana, que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É uma festa de guarda, em que a participação da Santa Missa é obrigatória, na forma estabelecida pela Conferência Episcopal do país respectivo. Para os católicos apostólicos romanos, a procissão pelas vias públicas atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico, ou o Canone 944, que determina ao bispo diocesano providencie para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. A origem da solenidade do corpo e sangue de Cristo remonta ao século XIII. Papa Urbano IV, na época o cônego Tiago Pantaleão de Troyes, arcediago do cabido diocesano de Liege, na Bélgica, teria recebido o segredo da freira agostiniana Juliana de Montcornillon, e depois, no final, conheceremos detalhadamente a história da Juliana, que alegava ter tido visões de Cristo, demonstrando o desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado como destaque. Por volta de 1264, em Bolsena, cidade próxima a Orvieto, onde o já então Papa Urbano IV tinha sua corte, teria ocorrido o episódio chamado de Milagre de Bolsena, em que um sacerdote celebrante da Santa Missa, no momento de partir a Sagrada Hóstia, teria visto sair-se dela, que empapou o corporal, que é aquele pano onde se apoiam o cálice e a patena durante a missa. O Papa determinou que os objetos milagrosos fossem trazidos para Orvieto em grande procissão, em 19 de junho de 1264, sendo recebidos solenemente por sua santidade, levados para a Catedral de Santa Prisca. Esta foi a primeira procissão do corporal eucarístico de que se tem notícia. A festa de Corpus Christi foi oficialmente instituída por Urbano IV, com a publicação da bula Transiturus, em 8 de setembro de 1264, para ser celebrada na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes. Para o maior esplendor da solenidade, desejava Urbano IV um ofício para ser cantado durante a celebração. Este escolhido foi composto por São Tomás de Aquino, cujo título era Lauda Sion, ou Louva Sião. Esse cântico permanece até a atualidade nas celebrações de Corpus Christi. O decreto de Urbano IV teve pouca repercussão, porque o Papa morreu em seguida, menos de um mês depois da publicação da bula Transiturus, mas se propagou por algumas igrejas, como na Diocese de Colônia, na Alemanha, onde Corpus Christi é celebrada desde antes de 1270. A procissão surgiu em Colônia e difundiu-se primeiro na Alemanha, depois na França e na Itália.
Em Roma, é encontrada desde 1350. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos e foi instituído na última ceia, quando Jesus disse: "Este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim." Segundo Santo Agostinho, é um memorial de imenso benefício para os fiéis, deixado nas formas visíveis do pão e do vinho. Porque a Eucaristia foi celebrada pela primeira vez na Quinta-feira Santa. Corpus Christi se celebra sempre uma quinta-feira após o vinho sangue de Jesus Cristo, em toda a Santa Missa, mesmo que essa transformação da matéria não seja visível. Corpus Christi é celebrado 60 dias após a Páscoa, podendo cair assim entre as datas de 21 de maio a 24 de junho. No Brasil, é um feriado facultativo comemorado pela religião católica. Em muitas cidades portuguesas e brasileiras, é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos de inspiração religiosa, costume esse iniciado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento. Essa festividade de longa data se constituiu uma tradição no Brasil, principalmente nas cidades históricas, que se revestem de práticas antigas e tradicionais e que são embelezadas com decorações de acordo com costumes locais. Em Pirenópolis, Goiás, a celebração ocorre desde as primeiras décadas do século XVIII, quando foi criado a Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz do Rosário, que até hoje realiza as festividades. Nos séculos seguintes, a comunidade local agregou-se às celebrações à tradição dos tapetes de serragem colorida, areia, sementes e flores do cerrado, que cobrem as seculares ruas de pedra no centro histórico, com destaque à Rua Direita, primeira rua por onde passa a procissão de Corpus Christi, tradicionalmente realizada sempre ao amanhecer, antes da missa solene, por costume cantada em latim. Para que tudo fique pronto ao amanhecer, o tapete é confeccionado por centenas de voluntários entre o anoitecer de quarta-feira, varando a noite e a madrugada antes do amanhecer de quinta-feira de Corpus Christi. O costume dos tapetes foram mantidos mesmo sem a tradicional procissão em circunstâncias da C19 em 2020 e 2021, voltando à procissão tradicional em 2022. No percurso da procissão, é costume antigo enfeitar-se altares para adoração ao Santíssimo Sacramento, onde por alguns momentos pausa-se a procissão e na ocasião é entoado em latim o cântico Tantum Ergo Sacramentum, composto no início do século XX por Eugênio Leal da Costa Campos e executado pelo centenário coro e orquestra Nossa Senhora do Rosário. É também nesse dia que o imperador do divino recebe a coroa do divino, iniciando assim seu reinado para a realização da festa do divino de Pirenópolis do ano seguinte. Por sua relevância à cultura local, em 2019, a celebração de Corpus Christi foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do município. Em Castelo, no estado do Espírito Santo, no Brasil, as ruas são decoradas com enormes tapetes coloridos, formado por flores, serragem colorida, grãos, mármore e granito, além de material reutilizado. Seus temas refletem pensamentos atuais, como a preservação do meio ambiente ou o abuso da mulher. Muitas vezes com perguntas retóricas, que levam o espectador a pensar e se questionar. No dia da festa, a cidade chega a receber mais de 100 mil habitantes, movimentando sua economia e demonstrando o grande ato de fé cristã. No município de Matão, em São Paulo, é famoso por seus tapetes coloridos feitos de vidro moído, dolomitas, serragem e flores, que formam uma cruz que se estende por 12 quarteirões no centro da cidade, onde passa a procissão da Eucaristia. Um espetáculo que reúne fé, tradição, arte e beleza. No ano de 2011, Matão realizou a edição de número 63 do Corpus Christi, onde mais de 70 toneladas de materiais foram usados para compor os desenhos. A expectativa dos organizadores é que o evento atrairia um público total de 80 mil pessoas. A praça de alimentação do evento fica por conta das entidades filantrópicas da cidade. A cidade de Mariana, em Minas Gerais, comemora a festa de Corpus Christi enfeitando as ruas com tapetes de serragem e pinturas. No município de Coronel Fabriciano, os fiéis realizam a montagem dos tapetes de serragem que marcam o percurso da procissão nas ruas da região central da cidade, saindo da Catedral de São Sebastião.
Tal manifestação mantém rituais originados na década de 1940 pela paróquia São Sebastião e foi tombada como patrimônio cultural da cidade. As cidades paulistas de Jaguariúna, Montemor, Santo André, Santana de Parnaíba, São Joaquim da Barra, Igarapava, Uberaba, Minas Gerais, além da Baiana Jacobina, também seguem o mesmo estilo. As ruas ao redor da matriz são enfeitadas com serragem, raspa de couro, areias coloridas, tudo que a criatividade proporciona para esse dia santo. Em Caieiras, a juventude da cidade promove, com sua criatividade, tapetes que se estendem no trajeto da procissão desse solene dia, desde a Igreja Matriz de Santo Antônio até a Igreja de São Francisco de Assis, num trabalho que dura 12 horas e que é coroado com a procissão luminosa em torno ao Santíssimo Sacramento. Em Porto Ferreira, a festa tem como finalidade a partilha, em comunhão com as 3 paróquias da cidade. Arrecadam-se alimentos que integram os enfeites nas ruas por onde o Santíssimo Sacramento passa, e após a solenidade, são doados a famílias que são assistidas por pastorais, como a Pastoral da Criança e a Pastoral da Saúde. Essa iniciativa é realizada desde 2008. Em Borborema, em São Paulo, as ruas são decoradas com enxovais, bordados e artesanatos, produzidos pelas mais de 50 lojas e fábricas da cidade. Após a procissão, tudo é vendido e a renda revertida ao Lar de Idosos São Sebastião. Em Ibitinga, fiéis da cidade, conhecida como a capital nacional do bordado, preparam tapetes feitos de tecido bordados. Eles são colocados no espaço de 10 quarteirões na região da Igreja Matriz, por onde passa a procissão. O evento é realizado há mais de 35 anos na cidade e, em média, 50 mil pessoas prestigiam a festa cada ano. Todos os anos, a população doa produtos, como roupas de cama, mesa e banho, que são bordados pelas bordadeiras da cidade. Além disso, muitos voluntários ajudam na montagem dos tapetes. Em Vera Cruz, São Paulo, é tradição os tapetes de terra e serragem colorida. Desde 1937, a paróquia Sagrado Coração de Jesus organiza a decoração que cobre as ruas do centro da cidade, sendo um dos maiores tapetes do gênero no país, com mais de 700 metros de percurso e chegando a 30 metros de largura em alguns trechos. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a principal avenida da cidade é decorada com tapetes feitos de sal, colorido com tintas especiais. Esse processo é acompanhado de perto pela Igreja Matriz Nossa Senhora de Assunção e, além de ser uma grande festividade religiosa, atrai os olhares de moradores e turistas de toda a região. Em Portugal, tradicionalmente é feriado. Entre 2013 e 2015, o feriado de Corpus Christi foi retirado, mas retornou em 2016. Nesse dia, em todas as 20 dioceses de Portugal, fazem-se solenes procissões a partir da Igreja Catedral, tal como em muitas outras localidades que são muito concorridas. Essas procissões atingem o seu esplendor máximo em Braga, Porto e Lisboa. Ordenada por Dom Dinis, a festa de Corpus Christi começou a ser celebrada em 1282, embora haja referências à sua comemoração desde os tempos de Dom Afonso III. Em Portugal, a festa era antigamente celebrada com danças, folias e procissões em que o sagrado e o profano se misturavam. Representantes de várias profissões, carros alegóricos, diabos, a serpe, a coca, gigantones, ao som de gaitas de foles e outros instrumentos desfilavam pelas ruas. Das danças dos ofícios, em Penafiel, ainda se celebram o baile dos ferreiros, o baile dos pedreiros e o baile das floreiras. Essa celebração tem uma conotação muito forte no Minho, particularmente em Monção e em Ponte de Lima. Em Ponte de Lima, a tradição de o Corpo de Deus perdura já há vários séculos. O Corpo de Deus é celebrado 60 dias após a Páscoa, ou mais corretamente, na quinta-feira que se segue ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é o primeiro domingo a partir de Pentecostes, seguindo a norma canônica. A diferença prende-se no fato de que no dia posterior ao feriado nacional, realizar-se-á uma celebração própria e exclusiva da vila, tendo sido decretado desde 1977 feriado para todos os limianos. As celebrações do Corpo de Deus realizam-se durante todo o dia, sendo os limianos presenteados com uma procissão da parte da manhã e outra da parte da tarde em volta da vila,
e uma missa para todos os habitantes do concelho no próprio dia, sempre ao meio-dia na igreja matriz. Em Braga, é também tradição, desde 1923, a presença maciça de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, o escutismo católico português, pois foi nessa procissão que os mesmos se apresentaram em público naquele ano. Tapetes de rua são uma tradição e manifestação artística popular realizada por fiéis da Igreja Católica, confeccionados para a passagem da procissão de Corpus Christi. A tradição da confecção do tapete surgiu em Portugal e veio para o Brasil com os colonizadores. Os desenhos utilizados são variados, mas enfocam principalmente o tema Eucaristia. Para confeccionar os tapetes, são utilizados diversos tipos de materiais, tais como serragem colorida, borra de café, pedras, farinha, areia, flores e outros acessórios. Conheceríamos também nesse vídeo um pouco mais da história da Juliana, mas antes de chegarmos enfim na história dela, precisamos saber que o centro de toda essa história foi a Abadia de Cornilon, fundada em 1124 pelo bispo Albero Rege, na Bélgica. Segundo as crenças, Deus costuma se revelar aos humildes e pequenos, e ele se utilizou de uma simples jovem para lhe revelar a festa de Corpus Christi. Segundo os registros da igreja, Santa Juliana de Cornilon, em 1258, numa revelação particular, teria recebido de Jesus o pedido para que fosse introduzida no calendário litúrgico da igreja a festa de Corpus Domini. Santa Juliana nasceu em 1191, nos arredores de Liege, na Bélgica. Essa localidade é importante e naquele tempo era conhecida como Cenáculo Eucarístico. Nessa cidade havia grupos femininos generosamente dedicados ao culto eucarístico e à comunhão fervorosa. Tendo ficado órfã aos 5 anos de idade, Juliana, com a sua irmã Inês, foram confiadas aos cuidados das monjas agustinianas do convento leprosário de Monte Cornilon. Mais tarde, ela também, uma monja agostiniana, era dotada de um profundo sentido da presença de Cristo, que experimentava vivendo, de modo particular, o sacramento da Eucaristia. Com a idade de 16 anos, ela teve a primeira visão. Ela via a lua no seu mais completo esplendor, com uma faixa escura que a atravessava diametralmente. Compreendeu que a luz simbolizava a vida da igreja na terra. A linha opaca representava a ausência de uma festa litúrgica em que os fiéis pudessem adorar a Eucaristia para aumentar a fé, prosperar na prática das virtudes e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Durante cerca de 20 anos, Juliana, que entretanto se tinha tornado priora do convento, conservou no segredo essa revelação. Depois, confiou o segredo a outras 2 fervorosas adoradoras da Eucaristia, Eva e Isabel. Juliana comunicou essa imagem também a Dom Roberto de Toretti, bispo de Liege. Mais tarde, a Jacques Pantaleon, que no futuro se tornou o Papa Urbano IV. Quiseram envolver também um sacerdote muito estimado, João de Lausanne, pedindo-lhe que interpelasse teólogos e eclesiásticos sobre aquilo que elas estimavam. Foi precisamente o bispo de Liege, Dom Roberto de Toretti, que após hesitações iniciais, aceitou a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade do Corpus Christi na sua diocese, precisamente na paróquia de Saint-Martin. Mais tarde, também outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais. Depois, tornou-se festa nacional da Bélgica. Dessa forma, a festa foi crescendo cada vez mais. Outros bispos faziam a mesma coisa em sua diocese. Tomou tal proporção que veio a tornar-se não só uma festa do território da Bélgica, mas sim de todo o mundo, sendo que a Festa Mundial de Corpus Christi foi decretada oficialmente somente em 1264, 6 anos após a morte de irmã Juliana, em 1258, com 66 anos. Na cela onde jazia, foi exposto o Santíssimo Sacramento. Das palavras do seu biógrafo, Juliana faleceu contemplando, com ímpeto de amor, a Jesus Eucaristia, por ela sempre amado, honrado e adorado. Santa Juliana de Monte Cornilon foi canonizada em 1599 pelo Papa Clemente VIII. Como vimos, infelizmente ela morreu sem ver a procissão de forma mundial. E essa, então, foi a nossa história de hoje, o nosso vídeo de hoje. Conhecemos a história de Santa Juliana
e de toda essa origem que é celebrada hoje de Corpus Christi. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa curiosidade. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!